Nós estamos falando de um clássico contra o Vasco da Gama no Maracanã, o Vasco mandante. Então, assim... Eu acho que isso tudo potencializa. Porque cria um ambiente diferente de um jogo normal. Não é um Flamengo jogando contra um time pequeno no Maracanã. Não é um Flamengo e Amazonas na Copa do Brasil, que o Flamengo ficou tocando bola pro lado. É isso, a gente tem diminuído muitas vitórias, eu acho, e é normal que a gente diminua as vitórias, mas essa é muito grande. O pior que o Vasco esteja é o grande clássico São as duas maiores torcidas da cidade, que estão ali frente a frente. E a torcida do Vasco se fez presente em grande número. Aliás, era o mandante do jogo, até o Vasco. Então estava meio a meio o Maracanã. E aí, quando você vira com tanta facilidade... todo mundo já começa a pensar, como você falou, né? Já estavam pensando que poderia chegar até mais, já no primeiro tempo ainda. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos! Cara, vou falar pra você, hein? Que goleada histórica, galera! Rapaz, 6-1, meu parceiro, pra cima do Vasco, né? No Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e ficou marcado na história, hein? Que lapada, que atropelo. E a bancada da ESPN do Linha de Passe, galera, vai trazer pra gente, né, a repercussão dessa vitória, desse atropelo do Flamengo pra cima dos viceínos. E é claro que a gente vai aqui acompanhar até o final, beleza? Vou deixar aqui os créditos pra bancada da ESPN Brasil, link deles na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar, né, como foi essa resenha desse atropelo do Flamengo por 6-1 para cima do Vasco no Brasileirão. Roda aí, produção! Direto e reto para a goleada do Flamengo, a super goleada. Hoje teve a parada do orgulho rubro-negro no Maracanã, não é isso? Foi a retomada do orgulho rubro-negro, porque o Flamengo já estava melhorando, estava vencendo seus jogos, mas o torcedor ainda queria aquela exibição. E quis o destino que a exibição viesse justamente contra o principal rival, o Vasco. 6-1. Olha, teve gol do Gabigol, que entrou no segundo tempo, teve gol do Davi Luiz, teve assistência espetacular do Pedro, teve a Arrascaeta jogando bem, que também estava devendo, pessoal criticando fisicamente e tal, a Arrascaeta arrebentou, Cebolinha brilhou demais, enfim, teve de tudo um pouco nesse jogo para o Flamengo, né, finalmente mostrar aquele desempenho que o torcedor queria. 6-1, Bertozzi. Faltou alguma coisa nesse jogo para o Flamengo? Você pode falar, faltou mais um, podia ter sido 7. Acho que não faltou mais nada, né? Não faltou nada. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite ao fã do esportes. Esses são os resultados que você cita daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. É histórico, né? A maior goleada em Campeonato Brasileiro. Resultados de almanaque, né? Então, isso é uma coisa que vai ser lembrada para sempre, né? E da maneira que o jogo começou, né, com o Vasco saindo lá na frente, é fácil falar agora também que é a pior coisa que podia ter acontecido, porque nunca um gol é a pior coisa. Pois é, né? Mas isso talvez tenha feito o Vasco se retrair cedo demais, abdicar do jogo cedo demais. E o Flamengo, quando conseguiu ali o empate e intensificou a sua pressão para cima da defesa do Vasco, a diferença técnica ficou tremendamente visível. Somando-se a isso, a fragilidade que o Vasco demonstrou nas bolas cruzadas, nas bolas altas, e isso vai ser uma coisa que o Álvaro Pacheco vai querer corrigir o quanto antes. O Flamengo se impôs de maneira muito clara. E tem a história da expulsão, que é uma expulsão correta, uma expulsão indiscutível, a do João Vitor, mas que condiciona muito o segundo tempo, porque o que seria a coisa mais óbvia ali, de repente? O Vasco tenta minimizar os danos, o Flamengo pode ou não tirar o pé, mas o Vasco nem foi capaz de minimizar os danos e nem o Flamengo quis tirar o pé, né? O Flamengo percebeu que era uma daquelas tardes em que você eleva de maneira indiscutível a sua confiança e até pode se permitir algumas coisas que não necessariamente estivessem previstas, como dar a possibilidade de um início de reaproximação do Gabigol com o time, com o torcedor, né, com a realidade do dia a dia do Flamengo dentro de campo. Você está vendo aí o gol de peito do Pedro, que curiosamente acontece pouco depois de uma defesa de peito do Léo Jardim, né, no momento ali para uma afirmação, mas acho que mostra sim que o Flamengo, que menos de um mês atrás perdia para o Palestino no Chile e parecia tocar o fundo, no sentido de que eu me lembro de estar lá e falar aqui que era difícil jogar pior que aquilo. E hoje o Flamengo fez uma partida praticamente impecável, né, com as suas principais figuras todas jogando bem. Eu só não acho que dá para ficar mais feliz, porque agora o Flamengo vai entrar num ciclo que esses jogadores, boa parte deles, não vai estar.
Vem a por Copa causa América. da Copa América. Então vai dar uma quebrada nessa sequência de melhora, né? Mas já que era para ser o último jogo com o Flamengo ideal, foi um jogo inesquecível. Né? Maior goleada, maior placar mais elástico da história de Flamengo e Vasco em edições de Campeonato Brasileiro, 6-1. Eugênio, acho que o jogo é um choque de realidade para as duas equipes. É a realidade do Flamengo, que é essa, que é que todo mundo espera, né? E a realidade do Vasco. Você olha e fala, meu Deus, será que esse time vai brigar contra o rebaixamento de novo? Essa é a realidade? Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, boa noite, William, companheiros. Vou falar algo aqui que... Vai chocar? Não, eu acho que assim, a luta pelo rebaixamento esse ano é o menor dos problemas. Me parece óbvio que esse time vai lutar contra o rebaixamento. Tá. Mas aumenta aqui a lente, amplia para os últimos 24, 25 anos de Vasco da Gama. Tá indo longe, hein, Eugênio? Vamos lá. Não, vamos lá, porque Vamos lá, o Vasco vamos lá. o último título do Vasco foi Começo do século. Foi a Copa João Avelange, né? O último título 2001. brasileiro. 2000. Para 2001 Janeiro foi de 2001, Isso. mas referente ao ano de 2000. Isso. O ano que o Vasco também tinha vencido dias antes a Copa Mercosul, naquela virada 4-3 sobre o Palmeiras. De lá para cá, o Vasco tem uma temporada, uma e meia ali, 2011, 2012, quando o Roberto era o presidente. Interessante, ganha a Copa do Brasil, faz uma figura na Libertadores 2012. Vai bem no Brasileiro seguinte. E nesse período, desde 2008, acumula já incontáveis rebaixamentos e num deles é não conseguir, inclusive, voltar no ano seguinte. Ficou 2 anos, a última vez que esteve na Série B. Você soma isso, acho que tudo isso começa com a gestão Eurico Miranda. Tudo isso começa de fato, assim, se a gente for colocar um marco temporal, na camisa com o símbolo do SBT contra o São Caetano. E dali vem. Que foi um dos primeiros atos da gestão Eurico enquanto presidente. Ele tinha acabado de assumir o clube. E eu acho que o Vasco passou recentemente por uma esperança de transformação quando você tira a politicagem de cena e coloca uma empresa, né? Você, entre aspas, profissionaliza, só que para o Vasco deu muito errado. A 777 foi, né, um erro grave na escolha de qual empresa seria a ideal para tocar uma SAF do Vasco. Já sucumbiu. O Vasco vive um momento em que tem uma disputa jurídica entre a gestão associativa e a SAF para ver como é que fica. Uma pergunta, alguém vai querer investir numa nova SAF? E dentro de campo, você soma isso tudo a esse momento. Não é à toa, não é uma simples obra do destino que o Flamengo tenha conseguido essa grande atuação, marcante para o Flamengo, contra um dos seus mais tradicionais rivais. É porque esse rival está caindo aos pedaços. E ainda soma isso a chegada de um técnico que, coitado, vai pagar por isso, porque assim, essa goleada de 6-1, a maior da história, né, entre Flamengo e Vasco, já está carimbada lá na boina dele. E não vai ser esquecida. Dificilmente ele vai conseguir dar a volta por cima depois disso. Dificilmente o clube vai conseguir dar a volta por cima depois disso, porque é uma situação tão humilhante que inibe a formação de novos torcedores, que afasta muitos torcedores da realidade do clube hoje em dia. Muitos já se afastaram, por mais que essa torcida tenha dado recentemente muitas demonstrações de amor, de garra, e tem feito isso sempre. Eu acho que essa derrota para esse adversário é também um marco. Um marco de um momento muito difícil que você não vê luz no fim do túnel para uma instituição mais do que centenária. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Contrapartida, Jean, poderia ser aqui o tempo agora vai dizer, né? E a gente vai ter Copa América, o Bertozzi já lembrou. Mas poderia muito bem ser um marco para esse Flamengo também em termos de desempenho, né? Na evolução do Flamengo, aquele desempenho que tanto se esperava dele. Pois é, boa noite, William, boa noite a todos. Boa noite.
Eu acho. Bom, primeiro que acho que a goleada ela é simbólica sobre a distância entre as duas equipes. Ela aconteceu esse ano, mas poderia ter acontecido ano passado. Aconteceu ano passado. Não desse jeito, não né? com tantos gols, mas foi 4-1, eu acho, né? Exato. Eu acho que assim, é normal. Infelizmente, para o torcedor do Vasco, é normal que isso aconteça, porque hoje a distância é enorme. É claro que o torcedor do Vasco não esperava, né, se a gente for para o começo do ano passado, que chegasse em 2024 e as coisas estivessem no ponto que estão. Sim. Não, é por conta da SAF e tudo mais, a esperança da SAF. Mas isso eu me lembro que eu disse na hora, até falei, não dizendo que as coisas dariam errado, mas dizendo, olha, se a gente pegar como padrão, e a gente que acompanha muito de perto o futebol italiano e o que aconteceu com o Genova, que cai no primeiro ano da 777, eu acho que já era de cara uma parceria, uma empresa que chegava sob alguma desconfiança, sob alguma dúvida sobre a sua competência esportiva, gerencial esportiva ali. Acho que, enfim, agora não adianta nem falar da 77 especificamente, da 777 especificamente. Eu acho que vale olhar um pouco para a situação. Em relação ao Flamengo, que o Flamengo tem potencial para isso, tem capacidade para isso, acho que ninguém discute. Eu acho que hoje o torcedor do Flamengo chegou a um determinado momento ali, depois do segundo gol já estava dando esse cheiro de que algo histórico poderia acontecer. Porque então, era um amasso. Né? Era um amasso. Era um amasso. Mas para mim, assim, depois o Álvaro Pacheco até falou, fizemos meia hora boa. Acho que o Vasco fez 20 minutos de um jogo equilibrado, mas um jogo equilibrado em que o Flamengo já tinha mais a bola, em que o Flamengo tentava jogar, embora sem ser tão incisivo naquele começo de jogo. Depois daqueles 20 minutos, o Flamengo começou a dominar completamente a partida. Então, a expulsão certamente colaborou para isso, mas eu acho que se não fosse como foi, talvez o torcedor do Flamengo ficasse com sabe aquela sensação de, podíamos ter feito história, podíamos ter aplicado a maior goleada da história do Flamengo sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro, e assim foi. Isso aconteceu. E aconteceu porque a diferença entre os times é essa mesmo. Agora, a gente tem que... Acho que o Eugênio falou bastante do Vasco, a gente vai falar mais. Do ponto de vista do Flamengo, o potencial a gente nunca discutiu. Se o jogo vai significar ou não um marco, uma virada, eu até me lembro que no ESPN FC a gente falava desse jogo e sobre o viés do Arrascaeta. Sim. Pode ser o jogo da virada do Arrascaeta se ele tiver uma grande atuação. E foi uma grande... Só que aí vem essa bizarrice. Quer dizer, o jogo que marca a virada do Arrascaeta talvez seja o jogo de despedida do Arrascaeta com os uruguaios. Eu digo talvez porque ainda tem essa discussão, né? A gente já sabe que os jogadores do Flamengo não vão para o México, não vão viajar para o amistoso do Uruguai contra o México, mas podem estar concentrados com a seleção uruguaia, começar o trabalho com a seleção uruguaia. O Flamengo busca uma liberação. De qualquer maneira, se não for agora, é daqui a pouco. É tão absurdo isso. É tão absurdo, porque esse é um jogo que tem um potencial mesmo. Sim, sim. Pelo que foi o jogo, pelo que foi a atuação do Flamengo, né? Numa temporada em que a gente fala tanto de times que vencem, mas não convencem. E acho que falaremos hoje desse time. Você vence, você convence, você faz história, você mete meia dúzia num dos seus maiores rivais, você tem grandes atuações dos seus principais jogadores, incluindo o Arrascaeta, que é, para mim, tecnicamente o melhor deles. E aí, o jogo que pode marcar uma virada, pode marcar também a despedida de 4, 5 atletas. É algo que só no futebol brasileiro mesmo a gente vê. É uma loucura. O Jean citou vários nomes aqui, eu também falei no começo e tal. Hoje é aquele jogo difícil de escolher o melhor em campo, né? Porque olha lá, o Cebolinha fez um gol e 2 assistências, um escanteio, né? E aquela jogada que ele faz pro gol de peito do Pedro. Pedro que fez o gol de peito, aliás, daqui a pouco a gente pode falar da fragilidade defensiva do Vasco também, que é alguns gols bizarros. Sim. Aí ele faz esse gol de peito e dá uma assistência pro Arrascaeta. Maravilhosa também. O Arrascaeta fazendo o gol que... O Arrascaeta fazia tempo que não fazia um golzinho, alguns meses, já 2 ou 3 meses que não fazia um golzinho. O Gabigol, então, também não fazia gol já há algum tempo. Davi Luiz, enfim... É o que eu tô falando, o jogo teve de serviu para reabilitar todo mundo. Eu vou no Cebolinha, assim como o Eugênio, porque... Como o melhor em campo. Sim. Também acho. Porque ele conduziu a virada ali, no momento do jogo, né? E ele chamou para ele. E ele, desde que o Tite chegou ao Flamengo, ele é outro jogador.
né? Ele é um jogador que mesmo em alguns momentos mais complicados lá atrás, ele teve um desempenho alto. Então ele conduziu esse princípio de virada. A melhor notícia do jogo é o Arrascaeta, né? É o desempenho do Arrascaeta, sem dúvida nenhuma, em relação a isso. Porque o do Cebolinha não é novidade. Porque o Cebolinha nesse desempenho, assim como o Dela Cruz também não é novidade, né? Um jogador que tem mantido um desempenho sempre alto. E o fato de termos vários destaques individuais, né, que exaltam o coletivo também, porque podia ser um jogo fora da curva, né? O Flamengo podia estar vindo ali tropeçando e tal, mas não, você percebe que esse jogo, ele confirma uma curva ascendente. Né? O Flamengo nas últimas semanas teve vários jogos bons. O jogo da Libertadores, meio da semana mesmo, foi um jogo bom. Um jogo Acho que desde o jogo contra o Corinthians, Sim, né? A coisa... sim. Então, assim, é uma questão de curva para cima. E por isso faço o coro já, porque a gente tem essa coisa bizarra do calendário aqui. Então, vai ser um mês em que o Tite vai ter que achar alternativas em que ele vai ficar com números mais contadinhos ali, vai ter que jogar com quem der. Claro que o Flamengo tem um bom elenco e tem peças para suprir essas ausências, mas nem sempre no mesmo nível e principalmente não com o mesmo entrosamento. Manda aí, André. Começando sobre o principal jogador, boa noite a todos. A minha impressão é que o que muda a atuação do Flamengo é algo que ficou mais claro um pouco depois, quando o Flamengo já estava ganhando o jogo, que é o De Arrascaeta jogando um pouco mais longe do Pedro e várias vezes buscando a bola até do pé dos zagueiros. Sim. E como ele joga demais, como ele tem muita leitura, como ele é muito inteligente, além do movimento dele abrir um espaço a ser ocupado, ele vendo o jogo de frente, entre aspas, menos preocupado em estar no fim dos movimentos, mas no começo, ele mexe com a forma como o Flamengo se posicionou e atacou. Eu acho que é o jogo em que ele mostra que não é necessário se preocupar com ele. Tirando, é claro, essa questão da ausência prolongada dele e de outros jogadores convocados pelas seleções sul-americanas para a Copa América. Tem até uma conversa que o Flamengo vai tentar trazer os uruguaios no intervalo entre a data FIFA e o início da Copa América. Tem jogo nesse espaço, né? Não sei se isso vai se concretizar. Agora, do ponto de vista do Vasco, a quantidade de coisas que poderiam ter dado certo e deram errado. Então, se esse jogo é uma semana depois, os convocados não estão e dificilmente acaba 6-1. Porque para mim é como acabou. Sim. Eu estou de acordo com o Eugênio, de total acordo. Eu acho que é difícil demais se recuperar disso. E um treinador que faz a sua estreia no comando de um time e leva de 6, sendo que esse 6-1 é o maior placar da história desse confronto, que é conhecido no mundo inteiro, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, ele pode até ter algo que se possa chamar de uma boa trajetória no comando desse clube. Sim. Mas isso nunca vai ser descolado. A responsabilidade dele é nenhuma. Esse resultado não pode ir para a conta dele. Mesmo porque o que transforma a vitória do Flamengo numa goleada histórica é a expulsão. A expulsão coloca o time do Flamengo diante do Maracanã com um ótimo público na obrigação de continuar jogando. De acordo. Porque se você vira no 11 contra 11, talvez a superioridade do Flamengo levasse esse jogo até o 3-1. E depois você passa a se cuidar. Ah, tá. Não, porque ele continuou, né, André? Eu acho que no 2-1 o Flamengo continuava atacando. Mas você tem razão, talvez fizesse o terceiro e parasse. Depois você passa a se cuidar, e eu não estou com isso querendo dizer que isso é o certo a fazer, mas isso é o que se faz. O Vasco é que estava se cuidando para não levar mais, e acabou levando. Então, quando o Flamengo tem um jogador a mais e se percebe tão forte, sobrando, tão dominante em campo, ele fala, agora sim. E aí existe a pressão que esses jogadores sofreram nas últimas semanas, o trabalho que vem sendo questionado, o saldo devedor de uma grande atuação, a oportunidade de fazer isso contra o Vasco com superioridade numérica e já ganhando o jogo. E aí foi ladeira abaixo para o Vasco, porque o Vasco não teve como competir, não teve como se sustentar em campo. André, só assim, em relação a essa coisa da marca que vocês falaram, que é uma marca que não vai ser apagada já da história, da trajetória do Álvaro no Vasco. Eu tenho eu sempre acho, quando um clube contrata um novo treinador, eu sempre olho para a tabela do campeonato e digo, cara,
esse cara vai estrear aqui, ele não vai estrear aqui. E eu acho que nesse caso era mais complicado, porque a gente está falando de um campeonato parou, que teve, teve Por duas que rodadas. você não vai estrear contra o Flamengo se você Exatamente. já está aí? Né? Você teria que inventar uma história muito cabeluda, mas realmente você estrear num clássico contra o melhor elenco da América do Sul, sabendo que a tua chance de perder esse jogo, claro que ninguém imaginava meia dúzia, mas a chance de perder esse jogo é grande. Depois você olha, o próximo jogo é com o Palmeiras no Allianz Parque. Então, assim, o novo treinador do Vasco estreia, faz seus 2 primeiros jogos contra os 2 times que vêm vencendo tudo no futebol brasileiro. Não existe uma sequência pior para você começar a sua trajetória. Claro, repito, acho que nesse caso era mais difícil você mudar alguma coisa por conta dos adiamentos e tudo mais, mas realmente não vai ajudá-lo também, né, nesse sentido. Exato. E aí, do ponto de vista do Flamengo, agora tudo se junta numa leitura de um time que devia uma atuação que a gente olhasse, né? E principalmente o torcedor rubro-negro que vai ao estádio e falasse, né? Esse é o meu time em termos de potencial. É isso aí que nós queremos ver. Não vai ganhar de 6 todo dia. O Tite não é um treinador também tão generoso do ponto de vista ofensivo e tal. Mas aí o time entrega essa atuação contra um rival histórico, marca um placar que vai ficar nos livros, nos manuais, como diz o Léo, e assim, meio de uma hora para outra, porque realmente o Flamengo vinha melhorando. A vitória sobre o Corinthians faz tempo, né, porque o campeonato parou, mas né, não são tantas rodadas assim. Para mim, ela responde o que os jogadores pensavam a respeito dessa mini crise que estava se instalando. Isso. O que eles pensam? Eles pensam, não, nós vamos aqui fazer o que está ao nosso alcance para a coisa não piorar, porque se o Flamengo perde para o Corinthians, por mais improvável que fosse, talvez a diretoria do Flamengo, na calada da noite, mandasse a comissão técnica embora. Não dá para duvidar que isso aconteceria. Seria uma insanidade, mas seria só mais uma. Então, aí os jogadores dão essa resposta. Depois tem o jogo contra o Bolívar, acerta-se a situação na Libertadores e o Flamengo vai indo. Muita gente ainda ranzinza, de mau humor, o potencial é muito maior do que esse. Porque classificou em segundo, eu acho que as acho críticas que é mais são válidas. pelo resultado E da agora, classificação em segundo. agora é capaz que essas pessoas digam, mas o Vasco teve um jogador expulso com muito jogo ainda, e aí se não fosse isso... Mas... porque são jogadores, né? Exato. A expulsão, assim como foi a expulsão do jogador do Cruzeiro, são 2 lances bem parecidos, a gente vai poder falar sobre isso no jogo contra o São Paulo, é uma expulsão também de manual. É vermelho na hora. Acabou, não tem conversa. Acabou. Não, e acho que assim, até para pegar o paralelo, aí eu acho que assim, quantas vezes a gente não viu, e hoje mesmo no Morumbi, a gente viu o time que tem um jogador expulso e que não tem um baque tão grande, mesmo com um jogador a menos, como teve o Vasco em relação ao Flamengo. Então eu acho que qualquer argumento que se use para diminuir... Quando tem a expulsão, já estava... Não, o Cruzeiro estava bem melhor. Tô falando do Vasco. Não, do Vasco, tá. Quando o João Vitor, até a expulsão dele já é consequência. Não, então, eu também acho. Já estava perdido e entregue. Eu também acho, mas o meu ponto O meu ponto só é que assim... Eu acho que não mudaria muito, não. A gente está num contexto do futebol brasileiro, a gente tem falado muito disso nos últimos tempos, em que adversários fracos são enfrentados o tempo todo e que adversário com a menos... Todo o contexto, teoricamente, ajuda os grandes times. E a gente não tem visto grandes atuações, a gente não tem visto goleadas como a de hoje. Então eu acho que, por mais que a gente possa falar da expulsão, por mais que a gente possa falar da fragilidade do Vasco, nós estamos falando de um clássico contra o Vasco da Gama, no Maracanã, o Vasco mandante. Então, assim... Eu acho que isso tudo potencializa. Porque cria um ambiente diferente de um jogo normal. Não é um Flamengo jogando contra um time pequeno no Maracanã. Não é um Flamengo e Amazonas na Copa do Brasil, que o Flamengo ficou tocando bola pro lado. É isso, a gente tem diminuído muitas vitórias, eu acho, e é normal que a gente diminua as vitórias, mas essa é muito grande. O pior que o Vasco esteja é o grande clássico são as 2 maiores torcidas da cidade. Estão ali frente a frente. E a torcida do Vasco se fez presente em grande número. Aliás, era o mandante do jogo, até o Vasco. Então estava meio a meio o Maracanã. E aí, quando você vira com tanta facilidade, todo mundo já começa a pensar, como você falou, né? Já estavam pensando que poderia chegar até mais, já no primeiro tempo ainda. E ainda tem algo extra, porque esse time do Flamengo, ao longo da temporada, vem sendo o time do freio de mão puxado, né? É o que faz o mínimo. E a gente até entende, porque o calendário é muito puxado.
Então você está jogando hoje pensando No amanhã. no depois de amanhã, que tem outro jogo. Seria até normal, né? 3-1, jogador a mais. Se não fosse o contexto que o André descreveu, clássico, cara. Agora vamos pra cima aqui, né? Exato. Dá uma Mas só segurada. que agora não é o caso. O Flamengo só joga agora daqui a 10 dias. Sim. Ele vai ter 3 dias de folga. Então, assim, não precisa pisar no freio. Continua jogando. É a chance de você fazer uma vitória histórica, entrar de fato, assim, né, para aquelas coisas, você pegar uma revista, um livro. Hoje em dia ninguém mais vê revista. Mas você vê. Vai na internet. Buscar na internet a história, grandes vitórias, grandes goleadas e tal. Vai ficar marcada essa vitória. E aí eu acho que a situação do Gabigol aí é muito dentro desse contexto. É, muito. Que o Tite não o vinha usando. Ele estava ali no banco, o não, jogo é a tá situação fácil. ideal. Qual era a melhor situação possível para o Gabigol fazer um golzinho? Aí é só pra completar a festa, mais do que... É porque imagina Mas, só, assim, num a clima situação festivo dele, desse... Gabigol, Isso. foi muito bom para ele Foi. entrar e fazer um gol no Vasco. Sim. Não, fora num que assim, clima de Eugênio, festa pra torcida nesse do clima Flamengo. de festa, quem é que ia se opor e fazer um coro de vaias ali, embora não estava o Maracanã todo lotado por torcedores do Flamengo, estava dividido. Contexto ideal pra ele Ia entrar. fazer um coro de vaias pro Gabigol. Repórteres no local registraram algumas pequenas vaias em alguns momentos, e tal, algumas coisinhas, mas muito... Ninguém escutou isso. Né? Mas você sabe que eu não Ninguém acho escutou nem isso. ruim do ponto de vista... O que eu quero dizer com É. isso? Talvez seja bom para o Gabigol também não se sentir o dono da... Assim, olha, o time já estava goleando antes da Sim, entrada sim, dele. sim. O Pedro está fazendo o que está fazendo na temporada, gol atrás de gol, jogo atrás de jogo. Então, assim, talvez seja até bom que o Gabigol não se sinta o maioral, o cara que está acima de tudo e de todos no Flamengo. Porque, inclusive, depois você viu na entrevista que ele deu após a partida, ele falando... não, porque as pessoas ficam tentando ele já me meteu uma- colocar contra a torcida. Cara, quem se colocou Foi ele. contra a torcida foi ele com as próprias atitudes. Então eu até acho que, mesmo que tenha tido um ou outro rumorzinho, uma outra vai, é até bom para ele dar uma segurada ali na emoção, para ele ver que o Flamengo funcionou já muito bem antes da entrada dele, mas também é bom que ele entre, que ele faça o gol. Isso vai trazer mais paz ainda, especificamente nessa história e nessa relação. Né? Recuperar um jogador importante no momento em que vários outros deixarão de estar jogando é fundamental. Claro. A gente falava aqui agora há pouco do quanto o Tite vai ter um elenco reduzido em Ainda que o opções. Pedro não seja um deles. Tudo bem, mas você pode usá-lo junto com o Sim, Pedro. claro, como já foi usado circulando um muitas pouco vezes. mais por trás, assim, eu não tenho o Arrascaeta, eu não tenho o De La Cruz. De repente, alguém que se aproxime por ali, ele pode ser uma opção, né? Ele é um jogador que, estando bem, física e tecnicamente, e se... A cabecinha no lugar. participando de novo do ambiente do time e da torcida, ninguém duvida do potencial técnico que ele tem. Ele já mostrou isso dentro de campo. Claro. Não sei se a gente precisa mudar de assunto, mas eu Não, queria vamos lá, reforçar vamos lá. uma coisa sobre o que aconteceu antes da expulsão, né, até para não pesar muito no resultado da expulsão para o comportamento do Vasco, que é o segundo e terceiro gols, né? O segundo, da assistência do Everton. É um escanteio curto, que ele entra na área como quer e bota a bola no peito do Pedro. E o terceiro, que assim, o Davi Luiz, ele tem um buraco na grande área para finalizar de voleio de primeira. Então são situações assim, porque o torcedor do Vasco, até outro dia, né, ele tava com aquela coisa, pô, legal o Felipe Coutinho voltar, né, um jogador que é ídolo, que escolhe voltar pro Vasco da Gama, fantástico, né, e é uma coisa para ajudar muito na autoestima de um torcedor que está sendo machucado diariamente. Claro. Mas no que ele resolve isso aí? Pois é. Então isso aí é trabalho de dia a dia, de repetição, de muita insistência, porque são gols que, do ponto de vista de um time de Série A, você não pode aceitar que você tome gols assim. E no meio, especificamente, quer dizer, as falhas foram defensivas hoje. O Pedro, que você está jogando com 3 zagueiros, o Pedro tem aquela liberdade para receber a bola daquele jeito, colocar a bola. Mas, assim, falando especificamente do meio-campo, que é a posição onde o Felipe Coutinho entraria, o meio ofensivo. Cara, hoje é um meio-campo muito pouco marcador, esse meio-campo do Vasco. Hoje já era hoje, né? Exato. Já era hoje. Imagina, você tem que colocar o Coutinho, imaginando. Claro que assim, o Paí não vai jogar todos os jogos. É aquela história que a gente sempre fala em relação aos jogadores do Fluminense. Mas em algum momento você vai querer tê-los Você vai querer tê-los juntos. Então, assim, realmente tem fórmulas ali que vão precisar ser estudadas, soluções que vão precisar ser encontradas. E aí, acho que assim, o Álvaro Pacheco também ele está chegando agora. E aí o problema não é... Claro que o problema é dele, ele passa a ter um problema seríssimo, né? Ainda mais depois dessa goleada. Mas aí é o ônus que você paga por
trazer um técnico no meio da temporada, ainda que a temporada pareça estar começando. Então tá aí, né, galera? Vocês acompanharam aí. Vocês estão bom? Vocês estão bom? Vocês estão bom? Rapaz, acompanharam aí, né, a bancada da ESPN, né, trazendo ali toda a repercussão desse Flamengo e Vasco, né? Essa goleada histórica que vai ficar marcada na memória de muita gente nesse dia, beleza? Ó, vou pedir a você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá? Aciona a notificação no sino e deixe aí o seu like que ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouquinho eu trago mais informações do Flamengo pra vocês, tá? Então, ó, muitas notícias do Flamengo trazendo pra vocês hoje. Inclusive, tem o sorteio da Libertadores. Qual será o nosso adversário? Toda a repercussão e toda a cobertura aqui no canal. Então já se inscreve aí e ativa o sino pra você não perder absolutamente nada. Tamo junto? Vou nessa. Saudações. Fui!